Mas o Corinthians, em campeonatos internacionais, ele não tem retrospecto, ele não tem história. Ele jogou numa final. Eu não tô nem pensando nos brasileiros, não. Eu tô pensando mais nos argentinos. Nem semifinal, quando ele chegou, é aquela brincadeira que eu sempre faço. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, senhor mãe? Porque ninguém sabe quem é. Corinthians eliminado na Sul-Americana de novo, hein? Jogado pra fora aí da Copa Sul-Americana 2025, meu amigo. Acesso negado. Catraca, dedo na catraca, acesso negado. Já diria Fábio Sormani. Corinthians eliminado de novo. Começando mais uns 60 segundos do Benja, eu falo faz tempo, o Corinthians vive o pior momento da sua história. Fora de campo é uma coisa assim, é uma atrocidade que vem acontecendo. E dentro de campo, o Corinthians proporcionou nessa noite uma das maiores humilhações da sua história. Ser eliminado de uma Sul-Americana na primeira fase, perdendo para um time que entrou em campo com a equipe reserva, que jogou muito melhor. Gente, isso não tem o que falar. Depay morto em campo, Dorival Júnior insistindo com o Félix Torres na lateral direita, Kaká na zaga, Bidon de meia. Gente, olha o que virou o Corinthians. E acabou, porque o único campeonato que o Corinthians tinha chance de ganhar algum título era a Sul-Americana. Com esse time, do jeito que tá fora de campo, acabou o ano. Agora é brigar para não ter coisa pior. Pode zoar, porque esses caras não foram jogar lá. Esse time medíocre do Corinthians não foi jogar lá. Vocês não jogaram nada. Só o Garro que voltou e mostrou um pouco mais de força. E o Hugo também pegou 2 bolas ali. O resto, vocês perderam pro terceiro time do Huracan. Ainda quase classifica. Que vergonha. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. Vai me desculpar. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. E pode zoar aí. Amanhã é cadeira de roda lá no Jogo Aberto. Vem. Vou sair com muito orgulho. Com vergonha na cara. É isso. Pois é, pessoal. Terminou na Argentina. Huracan 1, Corinthians 0. Hoje era noite de decisão, né? Era vencer ou vencer contra o time reserva do Huracan, que está focado agora na final do Campeonato Argentino, que é no final de semana. E para variar, o Corinthians fazendo a sua especialidade, ou seja, merda. Mais uma vez o Corinthians eliminado precocemente de uma competição sul-americana e novamente passando vergonha. E o detalhe, hein? Quase avançou porque o Racing estava conseguindo uma façanha, que era vencer o América lá em Cali, na Colômbia, até o último minuto. Tomaram um empate. Mas o que irrita, pessoal, é ver jogo do Corinthians e os poetas assim, mas o Corinthians está com mais posse de bola. Que adianta ter posse de bola se não sabe o que faz com ela? Esse time do Corinthians aí com uma dificuldade tremenda na criação, time lento, previsível, a defesa uma grande porcaria. Esse Félix Torres, pai do céu, o André Ramalho, meu Deus, o Kaká, Jesus, e o Angileri então, que tragédia. Esse cemitério de jogadas chamado meio campo do Corinthians é nojento, cara. Chernobyl tem mais vida que esse meio campo do Corinthians. E o ataque, para variar, inexistente, a bola não chega lá. Cara, na boa, o Corinthians tinha desfalques hoje? Sim, tinha, mas isso não serve de desculpas. O time do Corinthians hoje tem que ser melhor do que o time limitado, reserva do Huracan. Não dá pra admitir isso daí, é revoltante, cara. Esse time do Corinthians é um misto de uma falta de vergonha na cara com uma incompetência absurda. E tá na hora, seu Dorival Júnior, de mostrar trabalho também. O Corinthians não pode ser esse catado que vem sendo dentro de campo. A impressão que eu tenho vendo o jogo ali é que você tá tão perdido ali à beira do gramado quanto o time lá dentro. Acorda, Dorival, acorda. O Corinthians faz um jogo muito fraco, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mal posicionado, 4 volantes, 3 zagueiros. Depois tentou mudar o jogo. Mesmo assim, o único jogador que fez alguma coisa diferente foi o Garro. E que é uma luz para o Corinthians, que enfrenta o Vitória já no domingo às 6h30 na Neoquímica Arena, com o novo presidente Osmar Stabile, com o primeiro vice-presidente que é o Armando, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians fora da Sul-Americana, fora também da Libertadores, o que isso é uma vergonha para o time do Corinthians, que ganha uma bala esses jogadores. Não tem nem que falar. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vergonhoso! Puta que pariu!
Lembra que o Corinthians ganhou o campeonato estadual, né? Porque quando você não tem mais calendário sul-americano antes da metade do ano, ninguém vai falar que o Corinthians venceu o campeonato estadual. Até seria uma brincadeira de mau gosto tocar nesse assunto. Mas uma oportunidade gigantesca que o time perdeu de manter esse calendário, de eventualmente buscar a possibilidade de ir fundo nessa competição, como aconteceu no ano passado. E o Corinthians agora vai ficar vendo os outros clubes jogarem. Clube grande, clube que tem ambição, clube que quer dar ao seu torcedor alegrias compatíveis com aquilo que ele merece, não rifam competições como a Copa Sul-Americana. A declaração do técnico do Cruzeiro, na verdade não queríamos jogar, é uma coisa muito, muito desagradável de se ouvir do treinador de um time como o Cruzeiro. É um torneio internacional, vale taça. Os times que ganham a Copa Sul-Americana, eles no dia seguinte amanhecem maiores do que eles eram. A torcida fica mais orgulhosa do que estava. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de seguir porque não conseguiu fazer um gol no Huracan. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, Sormani? Porque ninguém sabe quem é. 2012? Aí tem é o ponto fora da... Deixe sua gargalhada aí, porque o Corinthians conseguiu de novo. Bi-eliminado na pré da Libertadores e bi-eliminado da fase de grupos da Sul-Americana. Primeiro brasileiro a conseguir esse feito. Tá, da Sul-Americana, tá? E o primeiro a conseguir também esse duplo feito de bi da pré e bi do grupo da Sul-Americana. Bi da primeira da Libertadores e bi da primeira da Sul-Americana. Ele conseguiu aí ganhar o troféu bi de todas as competições continentais, carimbando aí que realmente o acesso é negado para ele, né? Não tem passaporte aí para pisar em competições continentais, porque pisa lá e é jogado para fora. Quando consegue furar ali a catraca, pular o muro ali, ele é cuspido para fora, expelido ali pelo sistema de futebol sul-americano, devido à sua ausência de tradição, né? Porque uma hora ou outra a tradição é detectada, né? A falta de tradição é detectada, e aí ele é expelido da competição. Como foi, né? Não foi. Deixa sua gargalhada aí, não tem o que fazer, né? Quem tem mais tem 3, tá, ô Corinthians? E você não pode falar nada de Sul-Americana, tá? Que nós ganhamos a primeira Copa Mercosul, que é basicamente a versão anterior da Sul-Americana, que inclusive era mais forte que a atual versão que tem aí com o âmbito sul-americano. Naquela versão a gente tinha apenas países aí dos principais, times dos principais países, era o grupo do Mercosul ali, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e tal. Então era confrontos muito mais equilibrados, mais pesados ali. Agora botou uns timecos lá, e mesmo assim, com os timecos do Corinthians, mais uma vez, num grupo ali com os timecos que tava, ele consegue não se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Deixa sua gargalhada, sua risada aí. Avante, palestra!